Bem-vindo ao canal Tela para 2. Neste vídeo, vamos explicar Primeval. Este filme conta a história dos ataques do crocodilo mais feroz da África. Será que eles conseguirão acabar com o terror causado por esse crocodilo? Vamos descobrir em Primeval. O filme começa com um aviso dizendo que a história é inspirada em eventos reais, indicando que os acontecimentos mostrados são, em maior ou menor grau, baseados em fatos. Em seguida, a cena muda para um adolescente chamado Jojo, que observa os corpos de vítimas da guerra civil. Os cadáveres estão sendo retirados de valas comuns e alinhados em um campo próximo ao rio. Uma profunda tristeza toma conta de Jojo enquanto ele vê voluntários e soldados das Nações Unidas transportando tantos corpos, o que significa que muitos de seus irmãos e irmãs foram vítimas das atrocidades da guerra. Uma oficial caminha pela margem do rio e começa a cavar, acreditando ter encontrado outra vala comum. De repente, ela sente uma forte vibração vindo da direção do rio e é atacada por uma criatura que a arrasta para a água em um instante. Os soldados das Nações Unidas imediatamente abrem fogo contra o animal, mas ele mergulha no rio, deixando para trás apenas alguns restos do corpo da mulher. A notícia da morte causada pelo brutal ataque da criatura choca pessoas ao redor do mundo. Mortes provocadas por ataques de crocodilos selvagens na África tornaram-se comuns, pois esses animais já fizeram inúmeras vítimas. Além disso, espalha-se a notícia sobre um lendário crocodilo feroz chamado Gustave, que já teria atacado centenas de pessoas e aterrorizado moradores locais durante anos. Um jornalista dos Estados Unidos chamado Tim recebe a missão de documentar a captura do crocodilo ao lado da repórter Aviva. Eles contam com a ajuda de Steven, melhor amigo de Tim e também cinegrafista. O grupo é acompanhado pelo renomado especialista em répteis Matt Collins, que deseja capturar Gustave vivo. A equipe segue para Burundi, um dos países africanos ainda marcado pela guerra civil e que também é o território do crocodilo mais perigoso do mundo. Ao chegarem, são recebidos por um funcionário do governo chamado Harry. Ele é responsável por fornecer acesso à região da expedição e um barco para o transporte da equipe. Durante a viagem pelo rio, eles veem vários crocodilos espalhados pelas margens. Porém, o verdadeiro horror surge quando anoitece. Um grupo de rebeldes escondido nas árvores abre fogo contra o barco. Os mortos que caem no rio tornam-se alimento imediato para os crocodilos famintos. A história então mostra uma aldeia remota à beira do rio, destino da expedição de Tim. Os moradores dependem do rio para sobreviver, apesar de conhecerem o perigo constante dos crocodilos. Em seguida, uma criança entra na água para recuperar sua boneca. Infelizmente, Gustave surge por trás e a ataca. No dia seguinte, Tim e sua equipe chegam à aldeia e conhecem Jacob, um caçador experiente que servirá de guia. Jacob dedicou sua vida a caçar Gustave. Após se conhecerem melhor, Matt e Jacob entram em desacordo. Matt deseja capturar Gustave vivo, enquanto Jacob quer matá-lo. A equipe inicia os preparativos para a captura. Eles organizam armas, equipamentos de filmagem e uma enorme gaiola de ferro construída com a ajuda dos moradores. Quando tudo fica pronto, seguem para a aldeia onde ocorreu o ataque mais recente de Gustave. Ao chegarem, são recebidos como heróis pelos moradores. Tim e os demais descansam um pouco e tentam interagir com os habitantes locais. Depois visitam um xamã que está realizando um ritual. O grupo participa em respeito aos costumes da região. Ao final da cerimônia, o xamã abençoa a equipe, mas também afirma que a expedição terminará em morte. Todos ficam assustados com a profecia, mas não a levam muito a sério. Naquela tarde, eles começam a preparar armadilhas na margem do rio. Os moradores ajudam na operação e também providenciam armas e radares térmicos para localizar Gustave. Jojo se junta à equipe e conta a Tim que está cansado dos conflitos em seu país e sonha em ir para os Estados Unidos. À noite, uma cabra é colocada na gaiola como isca. As horas passam sem sinal de Gustave. A tensão aumenta quando a cabra começa a berrar nervosamente, indicando que o crocodilo está se aproximando. Jacob e Matt se posicionam armados. Matt consegue disparar um dardo rastreador em Gustave, permitindo que a equipe monitore sua localização. Ao amanhecer, a cabra desapareceu, mas Gustave não está por perto. Pelo radar, eles percebem que o crocodilo permanece escondido não muito longe dali. Jacob diz ao alto para assustá-lo, fazendo-o se mover. Enquanto isso, Steven retorna ao acampamento para guardar seus equipamentos. No caminho,
presencia soldados rebeldes capturando moradores da aldeia, incluindo o xamã. Os militantes executam o xamã e outros aldeões sem qualquer piedade. Steven grava tudo secretamente e percebe que a região sofre não apenas com os ataques dos crocodilos, mas também com os massacres promovidos por forças armadas cruéis. Ele conta o que viu aos amigos, gerando diferentes reações. Enquanto discutem as imagens do massacre, Jojo decide se arriscar e entra na área da armadilha para atrair Gustave. Ao ver isso pelas câmeras, Steven e os outros correm para salvá-lo. Gustave surge novamente e os ataca. Eles escapam subindo no telhado de uma cabana. Jacob revela que deseja matar o crocodilo para vingar a morte de sua esposa, que foi devorada por ele. Então pega uma granada e atrai Gustave. No momento em que o crocodilo salta sobre ele, Jacob ativa a explosão. A granada mata Jacob instantaneamente, mas não consegue matar Gustave. No dia seguinte, os sobreviventes da expedição estão à deriva no rio com Jojo. Eles não podem se mover porque o radar indica que Gustave está por perto. Quando o crocodilo se afasta, começam a remar cuidadosamente para a margem, evitando fazer barulho na água. Todos conseguem chegar em terra e correm para um helicóptero que os aguarda. Porém, soldados de Harry os impedem. Matt é morto, e os demais passam a ser perseguidos. Tim ordena que todos se separem. Ele e a Viva conseguem neutralizar os soldados responsáveis pela morte de Matt. Jojo foge para um local seguro, enquanto Steven luta para escapar carregando sua pesada câmera. Steven consegue derrubar um soldado, mas acaba enfrentando seu pior pesadelo. Ao tentar sair do pântano, ele fica cara com Gustave. Uma perseguição desesperada começa. Steven corre o máximo que pode para não virar alimento do crocodilo. Gustave não é perigoso apenas na água, em terra firme ele também é extremamente rápido, correndo quase como um guepardo. Steven acredita ter sobrevivido quando o crocodilo fica preso em troncos de árvores. Todo o horror do encontro com o lendário predador humano foi registrado por sua câmera. Mas sua sorte dura pouco. Gustave consegue se libertar e volta a persegui-lo. Depois de sobreviver aos militantes, Tim e a Viva chegam à conclusão de que os próprios humanos podem ter criado aquele crocodilo comedor de pessoas. A guerra interminável produziu milhares de cadáveres, e os crocodilos da região acostumaram-se a se alimentar de carne humana em vez de outros animais. Isso os tornou extremamente agressivos e violentos. Pouco depois, Harry aparece e exige a fita de vídeo que contém provas de sua rebelião. Tim se recusa, mas acaba cedendo sob ameaça de arma. Ele tenta enganar Harry entregando o radar do crocodilo, alegando que os dados estão armazenados ali. Harry não acredita e obriga Tim e a Viva a levá-lo até o local. Ao chegarem, precisam entrar na água, apesar do risco de um novo ataque. Quando encontram o radar, descobrem que o dardo rastreador se soltou. Ali também encontram um monte de restos das refeições de Gustave. Entre os ossos humanos, encontram partes do corpo de Steven. Aproveitando a situação, Tim encontra uma faca entre os restos mortais e ataca os homens de Harry. Ao mesmo tempo, a Viva joga um líquido contendo feromônios de crocodilo desenvolvido por Matt. Enquanto Tim e Harry lutam, um disparo acidental desperta Gustave. O enorme crocodilo surge e encurrala todos em seu território. Sentindo o cheiro do feromônio, Gustave ataca Harry primeiro. Tim e a Viva aproveitam a oportunidade para fugir. Eles entram no carro de Harry, mas o crocodilo continua perseguindo-os. O veículo acelera e tenta lançar Gustave de volta ao rio, porém o predador demonstra ser incrivelmente forte e praticamente indestrutível. Tim e a Viva conseguem escapar enquanto o crocodilo ruge sob uma tempestade. Algum tempo depois, os dois aparecem em um avião retornando aos Estados Unidos. Eles levam Jojo com eles, já que o garoto conseguiu sobreviver aos ataques dos militantes. Gustave continua vivo e permanece como a maior ameaça para os moradores que vivem às margens do rio. O crocodilo torna-se ainda mais famoso como o mais lendário crocodilo comedor de homens da história. O filme termina quando Gustave ataca um homem de meia-idade que está relaxando em sua canoa. Para mais vídeos como esse, se inscreva no canal e ative o sininho.